capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 28. 28. Enquanto você encontra o texto, glorificar ao Senhor por mais uma vez, pela vida do pastor Giovanni, sua esposa, pastora Michele, seus filhos, Cadimiel, Kemily. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que nos recebe com todo carinho aqui. Uma alegria redobrada em estar com o pastor Zilmar, a quem Deus colocou a chama dos Gideões na mão dele. E a chama está acesa, não apagou. Tem muita gente que pensava que a chama dos Gideões apagaria, mas quem acendeu foi Deus e colocou no coração de um homem apaixonado por missões. Eu quero ver alguém apagar a chama quando foi Deus que acendeu e está na mão de alguém que tem um coração missionário. A pior tragédia do mundo é você colocar uma obra missionária na mão de quem não tem coração missionário. É uma tragédia. Mas nós ouvimos aqui a palavra do pastor e ele está mais incendiado do que muitos meninos aí que está começando um ministério, né? Que sirva de exemplo, né, irmãos? Sirva de exemplo. E a sua humildade também, pastor, de sentar, de adorar, de chorar, de clamar ao Senhor. Porque eu percebo que tem uma tentação ministerial na vida de alguns homens, que quando eles crescem ao posto da importância que Deus lhe colocou, já não adoram mais ao Senhor. Já não consegue ser sensível à voz de Deus. E ao seu lado percebi que o Senhor continua aquele crente lá de quando encontrou a Cristo, chorando numa apresentação aqui, glorificando ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Vi aqui o testemunho da sua nora. Lembrei da minha nora, a Andressa, o respeito e a consideração que ela tem pelo Senhor. E esse estado vai se orgulhar muito do que Deus ainda vai fazer através da sua vida, porque a chama vai ficar mais acesa do que estava. Glória a Deus. Aqueles que encontraram o texto, diga glória a Deus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Antes de sentar, compartilhe no mínimo com 3 irmãos e diga para ele: Deus quer nos tratar em uma área esta manhã. Diga, não resista. Diga, entenda a forma que Deus vai fazer. Podeis sentar. Queridos, eu estou muito feliz em perceber, Deus tem me dado grandes oportunidades de viajar o país e algumas partes do mundo. E uma coisa que tenho percebido é que Deus está incendiando a igreja brasileira no que diz respeito a missões. Eu só esse mês, eu já estive em uns 6 a 7 estados, e destes, a maioria é trabalhos missionários, de igrejas que estão sendo movidas para esta obra tão nobre. E ao chegar aqui em Brusque, Santa Catarina, eu encontrei ontem o presbítero Rodrigo. É Rodrigo? Fique em pé, Rodrigo. Rodrigo me contou um testemunho ontem que alegrou meu coração. Há 18 anos atrás eu preguei em uma congregação na cidade de Ilhéus, e ele entregou a vida a Jesus. E hoje ele é presbítero aqui, dirige uma congregação aqui. Que alegria, viu? Saber o que Deus fez na sua vida. E Deus lhe botou debaixo de uma sombra muito grande. Aproveite. Porque tem gente que está debaixo de uma sombra de mangueira e quer ir para debaixo de uma sombra de pé de mamão. Não, fica debaixo da bênção que Deus vai fazer uma coisa grande ainda com você. Deus abençoe. Louvar a Deus também pelo irmão Gilberto, né? Vi aqui Gilberto também, que é de lá da mesma cidade. Prazer, alegria ver vocês. Meus irmãos, ontem nós começamos a ministração e o tema da mensagem é o mesmo, que vai mudar, é o tópico: uma chamada irresistível. Todas as pessoas
que foram vocacionadas por Deus não terá paz na alma enquanto não obedecer ao chamado. Não tem paz. Inclusive Deus tira de você as perspectivas que você tinha de uma vida normal que você planejou. Muda o rumo e o curso daquilo que você programou para a sua história, para estabelecer agora o projeto dele. Eu costumo dizer que Deus nunca vai fazer uma grande obra na vida de alguém antes de desconstruí-lo. E vou usar uma linguagem bem popular. Deus bagunça tudo que você arrumou para arrumar do jeito dele, para fazer o que ele quer. Então você arrumou sua vidinha toda direitinho. Eu vou para o tanque, eu vou pegar água, eu vou voltar, eu vou lavar roupa, eu vou cozinhar, eu vou arrumar minha casa. E Deus estava dizendo, mas eu estou no poço. E quando eu estou no poço, você não volta do jeito que você chegou. As perspectivas são diferentes. Eu não consigo entender alguém que diz que teve um encontro profundo com Cristo e as suas prioridades não mudam. Eu não consigo. Eu não consigo entender alguém que diz que é cheio do Espírito Santo e Deus não faz parte das suas prioridades. Eu não consigo. Eu não consigo entender como é que alguém que diz que foi batizado com o Espírito Santo e enche de poder na igreja e não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. Eu desconfio que esse poder não é original, que essa graça não é original, porque a primeira coisa que o poder faz é, e você vai ser minha testemunha, e você vai ser minha testemunha, e você vai ser minha testemunha. Repito, com autoridade e temor, que eu estou aqui esta manhã. Se as tuas prioridades não mudaram, quando houve, entre aspas, um encontro com Cristo, esse encontro não foi real. Ainda que você tenha 20 anos aqui na igreja, ainda que você já recebeu credencial de obreiro, se as tuas prioridades não mudou, aceite Jesus de novo, meu filho. O encontro foi, como a gente diz na Bahia, fajuta. Não consigo entender. A mulher acabou de encontrar Jesus e já estava na cidade. Não conhecia teologia. Vou dizer uma coisa aqui com temor e tremor, não me interprete mal. Temos que estudar, mas o estudo está matando muita gente. O problema da geração passada não tinha estudo, mas tinha graça, tinha oração, temor e amor. O problema da geração atual tem estudo, tem conteúdo, mas não ora, não jejuma, não tem temor e não ama a obra, faz por interesse. Você vê gente hoje pregando uma mensagem para ser convidado, pregando uma mensagem para receber like, pregando uma mensagem para ser elogiado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer a diferença. Essa chamada é irresistível, essa chamada é espetacular, essa chamada é profunda, essa chamada, olha irmãos, eu fui chamado por Deus aos 7 anos de idade, eu contei aqui um pouco ontem, e eu lembro que eu fui na igreja com minha mãe, era Santa Ceia, e eu queria tomar ceia, eu fiquei impactado, na minha cabeça eu já era tudo aquilo que Deus falou. Todo menino é assim, né? Você vê alguém que ainda bem não recebeu a chamada, já quer fazer tudo, é menino, suporte, ensine. Aí eu queria o pão, minha mãe disse, não pode. Eu digo, por que não pode? Porque tem que ser batizado. Eu digo, o que é ser batizado? Ela disse, tem que mergulhar na água. Eu pensei, se eu vou ser pastor e para batizar tem que mergulhar na água, no fundo da casa tinha um túnel. Eu batizei meus irmãos tudo. Eu sou o mais velho. Eu batizei, quase matei a caçula, porque eu joguei dentro do túnel e não achei. Era uma confusão, pega, não pega, e consegui tirar. A chamada é tão espetacular. Olhe para mim. Que eu como jovem não era bonito assim como eu estou. Isso aqui é depois que eu casei. Porque todo homem que depois que casa, melhora. Se você casou e não melhorou, aí só milagre. Aí você tem que orar, né? Todo homem depois que casa, aí a mulher cuida. Você vê um homem bonitinho, é porque casou. Os outros estão meio lá acabados, né? Mas eu não era assim, eu era bem magro. Quem me conheceu aqui, eu tinha olho, cabeça e pescoço. Sempre tive, glória a Deus, né?
Mas tinha muita gente que queria, porque eu era um pregador mirim, e você sabe que o mundo feminino tem essa questão da fantasia, né? Então eu pregava, então apareciam algumas meninas, eu olhava e dizia, mas não encaixa na minha chamada não, não encaixa não. Eu me lembro de um dia que eu cheguei num lugar, encontrei a filha de uma pessoa, muito conhecida, com muita condição, e a mãe disse, você vai casar com minha filha? Eu digo, não encaixa com minha chamada não. No dia que eu encontrei minha esposa, eu digo, olha, tem uma chamada aqui, que você só serve para mim se encaixar nessa chamada. O problema de muita gente é que tem uma chamada e vive como se não tivesse. Faz negócio, namora com quem não deve, vai casar com quem não deve. E outra coisa que eu queria dizer aos vocacionados que são jovens, antes de casar, dá uma olhada do outro lado, se tem um mínimo de temor a Deus. Eu fiz um curso de missão que diz assim, o diabo coloca meninos que não têm chamada no caminho de meninas com chamada para matar a chamada da menina. O diabo coloca meninas que não têm vocação no caminho de homens que têm vocação para matar a chamada dele. E você vê um bocado de obreiro atribulado porque casou errado. Quem tem uma chamada tem que preservar ela. Quem tem uma chamada tem que amar ela. Pegue na mão desse irmãozinho aí, pirraça pastor é perigoso. Pegue na mão do irmão e diga para ele assim, tá na hora de você valorizar essa chamada. Tá na hora de você cuidar melhor dela. Tá na hora. Mas estão falando de você problema, a chamada é melhor do que qualquer coisa. Tá na hora, valorize, ela é irresistível. É que Deus disse que vai te levar aos 4 cantos da terra. Deus, eu me lembro, irmãos, Deus me deu uma experiência com 12 anos de idade. Eu estava na cidade de Valença e veio um pregador de São Paulo, a primeira vez que o homem esteve na cidade. E eu já pregava, eu comecei a pregar com 9 anos de idade. Eu tinha uma média ali, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu tinha acabado de descer as águas batismais. E o pregador pregando, a igreja lotada. Daqui a pouco ele parou e disse, Edivaldo Santos da Silva Filho. Eu disse, é eu. Apelido de Valdinho. Só me chama de Valdinho meu pai, minha mãe e meus irmãos. Veio com a bicicleta emprestada do pai. Está do lado de fora da igreja. Uma monarca azul. E esse menino está aqui. E não está na nave, está na galeria. E não está sentado, está em pé. Desce aí, rapaz. Seu lugar não é aí. Seu lugar é aqui no altar. Aí eu fiquei assustado, desci, a igreja vibrou. Todo mundo me conhecia, me chamava de pastorzinho. E eu sentei, só tinha uma cadeira vazia. Tinha 40 cadeiras no púlpito, só tinha uma cadeira vazia. Ele disse, sente aí. E continuou pregando. E eu fiquei todo desconfiado, porque quem tem chamada não se oferece. Quem tem chamada espera a sua vez. Quando você vê alguém oferecido, me chama, me convida, e não sei o que, não está faltando chamada. Quem tem chamada, é Deus que abre o caminho, você entra. É Deus que abre a porta, você entra. É Deus que faz. É Deus. E eu fiquei sentado, ele continuou pregando. Os meninos que estão começando a pregar, você pode pregar melhor que o seu pastor, meu filho, mas a autoridade espiritual não é você. Respeite ele. Você pode pregar melhor do que as irmãs do ciclo de oração, mas sente para ouvir elas, porque a graça de Deus para ensinar está com elas nesse tempo. Respeite as servas de Deus. Que história é essa? Ainda bem não começou a pregar, fez um curso de teologia e sabe falar e pensa que já é a última Coca-Cola do deserto. Aqui não é saber falar, aqui é legalidade no mundo espiritual, e quem dá isso é Deus.